Vamos dar início agora à parte 2 do movimento circular uniforme, onde faremos alguns exercícios para reforçar os conceitos vistos na parte anterior. Vamos então para o nosso primeiro exemplo. Devido ao movimento de rotação da Terra, uma pessoa sentada sobre a linha do Equador tem uma velocidade escalar em relação ao centro da Terra igual a. Então ele quer que você determine a velocidade escalar de uma pessoa que está sentada na linha do Equador. Como isso? Então veja aqui a Terra e eu vou traçar aqui a linha do Equador, passando pela frente e por trás da Terra. Então a Terra fica girando aqui. Então se você é uma pessoa que está sentada aqui na linha do Equador, você está se movimentando com uma certa velocidade ao redor do centro da Terra que está aqui no meio. Então ele quer que você determine o valor dessa velocidade. Para isso, ele nos deu alguns dados. Quais foram os dados que a questão me informou? Muito cuidado que tem um dado aí que está bastante implícito. Primeiro, ele diz que o raio da Terra vale 6.300 quilômetros. Segundo, o movimento de rotação da Terra tem um período conhecido. Para a Terra completar uma volta, ela gasta 24 horas. Ok? Então, durante uma volta, eu tenho tempo dado no problema. Eu tenho o tempo implicitamente dado no problema. O tempo de uma volta, que a gente conhece como período. Ok? Bem, como é que eu posso determinar então a velocidade de rotação? Primeiro, usando a equaçãozinha básica da cinemática. Velocidade é ΔS sobre ΔT, a velocidade escalar. Só que quem é o ΔS desse problema? Como na situação o movimento é circular e eu conheço o tempo gasto para uma volta, eu posso pegar a distância que ele percorreu em uma volta. Eu posso dizer que aqui eu tenho o perímetro de um círculo. Esse é o percurso que a pessoa que está sentada ali, que o pontinho vermelho, vai executar em uma volta. E em uma volta, quanto tempo ele gasta? O período, que a gente conhece, que vale 24 horas. Então a gente pode substituir essas informações. Velocidade é igual a 2πr dividido pelo, na parte de baixo, vem o período. Professor, de onde vem esse 2πr? É a equação do perímetro de um círculo. Isso aqui é algo que a gente já conhece, que o professor de matemática muito provavelmente já ensinou para vocês. Então, o perímetro de um círculo vale 2πr, em que r é o raio da Terra aqui nessa situação, certo? Bem, então eu posso substituir as informações que estão ali em cima. No lugar do π, a questão mandou eu adotar 3. O raio vale 6.300 quilômetros. E o período vale 24. Professor, não precisava transformar ninguém, não? Nesse caso, não, porque se a distância está em quilômetros e o tempo está em hora, eu vou calcular a velocidade em quilômetro por hora, que é uma unidade adequada para esse problema. Bem, para resolver essa conta, eu posso simplificar um pouco aqui. 2 com 3 dá 6. Se eu simplificar por 6 em cima e embaixo, vai sobrar embaixo 4. Então eu tenho aqui 6.300 dividido por 4. Quanto é que dá 6.300 dividido por 4? Isso me dá 1.575 quilômetros por hora. Então essa é a resposta para o nosso problema, certo? Bem, como eu disse, eu vou mostrar uma outra maneira de resolver a mesma questão. A gente aprendeu uma nova equação Nosso segundo problema traz um automóvel que se desloca em uma estrada horizontal com uma velocidade constante, ou seja, com movimento uniforme, de tal modo
que os seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Cada pneu tem um diâmetro de meio metro e um medidor colocado em um deles registra uma frequência de giro, uma frequência de rotação de 840 rotações por minuto. Então, em um minuto só, o pneu dá 840 voltas. A partir do automóvel, a velocidade do automóvel é de quanto? Então, o que ele me indica aqui é que existe uma estrada, deixa eu desenhar de preto, existe uma estrada horizontal e nessa estrada o pneu passa por cima, certo? O pneu tem um centro e a periferia do pneu, a borracha do pneu, fica girando. Se o carro se movimenta para a direita, é porque a parte de baixo do pneu empurra o carro para a direita. Então o pneu ele precisa girar para trás, certo? Então esse ponto aqui do pneu ele gira, mais um tempinho daqui a pouco ele está aqui em cima, com uma velocidade para cima, daqui a pouco ela está aqui para a direita, daqui a pouco está aqui para baixo. Então, se o carro está andando para a direita, a gente tem um pneu aqui girando no sentido horário, certo? Quanto vale essa velocidade de rotação do pneu? Velocidade escalar. Por que eu quero calcular a velocidade de rotação do pneu? Porque pensa comigo, se o carro se desloca com uma velocidade v, a velocidade de giro do pneu também tem que ser v. Por quê? Porque a questão deixou bem clara que esse pneu ele não desliza sem qualquer deslizamento. Se o pneu deslizasse, aí sim a velocidade de giro do pneu seria diferente da velocidade escalar do carro, certo? Muito bem. Então, como é que eu vou determinar essa velocidade? Uma coisa que a questão me informou foi o raio da trajetória. Então, vamos anotar aqui os dados que me foram dados no problema. Dados. A primeira informação foi o diâmetro do pneu. Só que as nossas equações não usam diâmetro, usam o raio. Então, se o diâmetro vale meio, o raio é a metade do diâmetro, vale 0,25 metros. Ele também me disse a frequência de rotação do pneu, 840 RPM. Com essas duas informações, como é que eu posso determinar a velocidade? Bem, uma das equações que nós vimos foi a que indica que eu posso determinar a velocidade escalar fazendo 2πf vezes o raio. Muito cuidado. Só o 2πf te dá a velocidade angular. Não é isso que a questão pediu. A questão pediu a velocidade escalar. Então eu preciso multiplicar o 2πf pelo raio. Substituindo os dados, 2π, a frequência está em minutos, aí eu tenho um problema. Os nossos itens estão indicando a velocidade em metros por segundo. Então, eu preciso converter essa frequência que está em RPM para Hertz, porque Hertz indica o número de voltas que o pneu vai dar por segundo. Como é que transforma de RPM para Hertz? Vamos pensar. 840 rotações por minuto. Se eu quero a informação em Hertz, eu preciso te dizer quantas rotações o pneu vai dar por segundo. Se em um minuto faz 840 rotações, em um segundo só ele faz muito menos rotações. Quantas vezes menos? 60 vezes menos. Porque cada minuto tem 60 segundos. Então eu preciso dividir o valor que está em RPM por 60 para ter um valor em Hertz. Esse valor vai me dar 840 dividido por 60, 14 Hertz. Então, um pneu que gira 840 vezes por minuto, ele gira 14 vezes por segundo, certo? Então, continuando o problema, a frequência pode ser colocada aqui como 14 Hz. O raio do pneu
vale 0,25. Então, vamos resolver o problema. 2 vezes 0,25 dá meio. Meio vezes 14 dá 7. Eu só não posso esquecer que tem alguém aqui na conta que eu não mexi, que é o π. Então, a minha velocidade é de 7π metros por segundo. Como os itens não substituíram o π por 3, então eu tenho que deixar assim mesmo. Então, nós ficamos com o item E. Ok? Então, temos a resposta final da questão. No nosso terceiro problema, a gente vai criar uma situação com zero consciência ambiental. A gente vai desmatar uma árvore de eucalipto. Veja só, um eucalipto tem 16 metros de altura e encontra-se plantado perpendicularmente à superfície plana. Então, ele está querendo me dizer que se o chão está aqui, ele vai plantar aqui, ele vai ter plantado aqui um eucalipto, uma árvore qualquer, com 16 metros de altura. Então, deixa eu representar aqui a altura dessa árvore. E aí ele vai cortar essa árvore, só que ele vai fazer um corte bem junto do chão. Ele vai cortar bem aqui, ó. E ela vai levar 4 segundos para deixar a posição vertical e ficar no chão na posição horizontal. Então, como o corte foi bem aqui embaixo, esse pedaço, o topo da árvore, ela vai executar uma trajetória aqui de queda que parece um círculo. Então, nós estamos falando de um movimento circular. E ele disse que esse movimento aqui durou 4 segundos, certo? Bem, importante destacar que se tem 16 metros de altura e ela caiu cortada do chão, então quando a árvore estiver aqui no chão, ela vai ter aqui também seus 16 metros de comprimento, certo? Então, aqui na base eu também posso, depois que ela cai, representar 16 metros. E perceba que esses 16 metros representam o raio desse círculo que ela desenhou. Você fala, professor, mas não estou vendo um círculo não. Aqui tem um pedaço de um círculo. Veja, aqui não tem um ângulo de 90 graus. Então, eu vou desenhar aqui embaixo um círculo e vou dividir ele em fatias de 90 graus, ou seja, 4 fatias. A trajetória da árvore não foi o círculo completo. Foi um pedaço desse que forma 90 graus, tá? Bem, importante destacar que ele gastou 4 segundos só nessa fatia, certo? Beleza. Como é que eu posso determinar, então, a velocidade angular e a velocidade escalar? A velocidade escalar eu posso calcular a partir do V igual a ômega R. Importante isso porque o ômega é uma parte da solução. Então, assim que eu resolver uma parte da questão, vai ficar fácil de resolver a outra parte. Então, antes de calcular o V, a velocidade escalar, eu vou calcular o ômega, a velocidade angular. O raio eu tenho. A trajetória que foi executada aqui ó, tem um raio de 16 metros. Agora, vamos escolher uma equação para a gente poder calcular esse ômega. A gente viu que uma das equações é o delta θ sobre o tempo do movimento. Vamos ver se essa equação é possível de ser utilizada. Bem, o que o delta θ representa? A distância angular percorrida. Daqui do topo até aqui embaixo. Quantos graus a árvore percorreu? 90, não foi? Então, o delta θ vale 90 graus. Mas, eu preciso dessa distância em radianos. E como a gente viu, 90 graus é o mesmo que π sobre 2 radianos. E o tempo gasto foi de 4 segundos. Só para ficar mais bonitinho, deixa eu botar isso mais para cá. Então, o ômega, ele é π sobre 2 radianos, que é o ângulo, dividido por 4, que é o tempo que ele gastou. Bem, para resolver isso daqui, eu preciso montar essa outra fração aqui embaixo para fazer o orelhinha, orelhão. O orelhão é π vezes 1. A orelhinha é 2 vezes 4, 8.
Então, nós temos aqui π sobre 8 radianos por segundo. Essa é a velocidade angular. É a primeira parte da resposta do problema. A segunda parte, eu posso concluir usando a equação que eu já anotei aqui. O ômega vale π sobre 8. E o raio, eu estou querendo. Estou querendo não, desculpe. Ele me deu. É o tamanho da árvore que representa o raio na trajetória aqui, ó. 16 metros. Bem, 16 por 8 dá 2. Então, eu tenho 2 vezes π metros por segundo. Cuidado. Ômega é radiano por segundo e velocidade é metro por segundo. Então, nós temos aqui as duas respostas finais. Bem, antes de concluir, deixa eu aproveitar para mostrar que existiriam outras formas de calcular essa velocidade angular. Nós temos outras equações para calcular ela. Então, qual seria a nossa outra opção? A questão já terminou, só quero mostrar uma outra opção para calcular o ômega. Nós temos o 2π vezes f, ou o 2π sobre o período. Mas, professor, eu não tenho o período da questão. 4 segundos é o período? Não. Período é o tempo para completar uma volta inteira, né? Mas, se eu sei que ele gastou 4 segundos só nesse pedaço, e eu tenho outros 3 pedaços iguais para completar uma volta completa, se o movimento continuasse, quanto tempo ele gastaria nos outros pedaços? 4 segundos também, não é? Todos os pedaços são iguais. Então, ao todo, se ele completasse o movimento, ele gastaria 16 segundos. Então, o período desse movimento seria 16. Perceba que a conta que eu tenho aqui, se eu simplificar o 2 com 16, vai sobrar um 8 embaixo. Então, a resposta que eu atingi é a mesma que eu atingi aqui. Então, π sobre 8 radianos por segundo. Daria na mesma, certo? Mas ficaremos com esse método aqui mesmo. Foi o mais simples. Fique à vontade para escolher o que você achar mais adequado, certo? O mais prático. Então, pessoal, terminamos aqui os nossos exercícios dessa aula, da parte 2, e aguardem que teremos a parte 3, onde analisaremos a transmissão de movimento circular, com análise de engrenagens, de transmissão por eixo, o que vai permitir a gente a fazer uma aplicação de estudo com as bicicletas, analisar a marcha da bicicleta, que pode ser pesada ou leve. Então, aguardem, teremos uma parte 3 dessa aula mais adiante. Então, até breve. Reforcem o que nós vimos até agora, façam exercícios para que a continuidade do assunto se torne mais fácil. Abraço!